Bem-vindo ao canal Escatológico. Temos visto a passos largos a degradação dos valores em nosso país e também em muitas nações do mundo. Mas isso tem origem numa bem articulada política para a implementação de conceitos oriundos ou originados no marxismo cultural. Gramsci, o vagabundo, a respeito de quem já falamos em nosso canal, elaborou a receita do bolo ao propugnar, elaborar ou defender um projeto para implementar o socialismo e o marxismo, ou comunismo, ou fascismo, ou nazismo, todo esse lixo esquerdopata. Isso mediante a destruição lenta e gradativa da cultura ocidental. Gramsci, o vagabundo, não apenas criou a receita do bolo, mas deu nome a esse bolo. O nome do bolo não é bolo de fubá não, viu, pessoal? O nome do bolo é modificação do senso comum. Embora não concorde com muitos posicionamentos teológicos do padre Paulo Ricardo, no que toca ao estudo sobre o marxismo cultural, entretanto, ele é referência. E nisto ele afirma, abre aspas, existe uma coisa muito importante que é sempre preciso ter diante dos olhos para se compreender bem o pensamento marxista. É necessário ter a certeza de que a verdade não existe. Enquanto houver fixação na verdade, na lógica, não será possível compreender ou ser um bom marxista. O marxista, ou os idiotas, né? Aqui eu já estou colocando meu texto. O marxista, o idiota, vê o mundo a partir da irracionalidade, porque, na verdade, são animais irracionais. E isso é uma demonstração de certa coerência, pois, já que, segundo a sua filosofia, Deus não existe, então, tudo o que existe é irracional. Então, sem dúvida, aqui fecha aspas, sem dúvida, o marxista, o comunista, o socialista tem a mente de um animal. E ele vê tudo como ilógico e irracional. Na verdade, o cara é como um porco, né? Fica grunhindo só lixo, né? E só serve mesmo para massa de manobra. Bom, a decorrência natural dessa ideia é que não é necessário uma grande estrutura epistemológica, com vistas a fundamentar a pretensa filosofia marxista. Não tem nem como chamar isso de filosofia e Marx de filósofo, né? Mas apenas um marketing. O marxismo é um marketing. Um marketing com vistas a espraiar ou difundir uma ideologia que não necessita de coerência, mas de mera difusão mediante influência. Então vou repetir. O marxismo é um marketing com vistas a espraiar ou difundir uma ideologia que não necessita de coerência, mas de mera difusão mediante
influência. Gramsci, o vagabundo, afirmou a necessidade de que o marxismo tenha a supremacia cultural, com vistas à deturpação e, por fim, a completa eliminação da cultura ocidental burguesa cristã. E para fazer isso, para fazer esse bolo, ele disse quais os ingredientes. Então, o primeiro ingrediente do bolo do vagabundo, Gramsci, é expor as piores coisas que existem em uma sociedade e fazê-las objeto de marketing. É por isso que a rede esgoto de televisão, em suas novelas e programas televisivos, expõe o traficante como herói, fala sobre o transexualismo como se fosse algo normal e aceitável, fazem apologia de músicas rasteiras com letras ridículas que ofendem a consciência do cidadão comum, com o objetivo de, injustamente, não é, modificar, mediante influência contínua, o senso comum do povo. Afirmam que os que não concordam com comportamentos contrários aos valores judaico-cristãos, valores esses que fundamentam a sociedade ocidental, apelidada pelos marxistas de sociedade burguesa, são meros preconceituosos, etc. e etc. Isto não é de graça, pessoal. Isto tem uma razão de ser. A modificação do senso comum para levar um povo a pensar de um modo que o direito desse povo e suas leis sejam pervertidas. Entenderam aí a jogada? Isto porque o direito de uma nação é nada mais, nada menos, apenas o senso comum dessa mesma nação, que foi, de certa forma, ou é, inserido nas leis. Nós temos lá a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? O direito consuetudinário. É porque os costumes de uma nação se tornam as suas leis. Mas, para o marxista cultural, esse senso comum, entretanto, não decorre de valores relacionados com aquilo que é certo ou errado, porque já vimos que para eles não existe nem o certo, nem o errado. Mas decorre de uma mera ideologia que pode ser subvertida ao seu bel prazer, com vistas a que o direito não mais seja aplicado com fundamento na segurança jurídica, que o direito positivo ou direito escrito, no qual o senso comum, fundamentado em valores judaico-cristãos, se expressa, mas baseado em uma pretensa ideologia em que a racionalidade é substituída pela razoabilidade própria dos irracionais, sendo que as leis passam a ser interpretadas de modo ideológico, de acordo com a conveniência de cada um. Portanto, a mentalidade revolucionária do marxista funciona assim, metamorfoseando, isto é, modificando o seu marketing de acordo com a época. Então não há produção de textos, mas apenas de contextos. E pior, as leis
em decorrência disso, passam a ser elaboradas não para garantir os valores predominantes da sociedade judaico-cristã, mas para incrementar a distinção entre a sociedade política e a sociedade civil, até que aquela seja por esta absorvida, uma vez que afirmava o canalha, o vagabundo, Gramsci afirmava que a tarefa histórica do proletariado seria criar uma sociedade regulada. E ele dizia que a tendência do Estado era desaparecer, com o pleno desenvolvimento da capacidade da sociedade civil para se regular a si própria. Portanto, pessoal, a classe política que constitui a sociedade política eivada de privilégios se oporia à sociedade civil, uma contra a outra, em uma constante luta que levaria à extinção das autoridades civis, sendo que cada um faria sua própria lei e seria o seu próprio juiz. Então temos lá o exemplo bíblico, né? Um trecho da Bíblia que fala que na terra não havia juízes e cada um era a sua própria lei. E sem dúvida esse ingrediente do bolo o faria degringolar, já que, como disse Thomas Hobbes em sua obra O Leviatã, o homem é o lobo do próprio homem. O ser humano é mau por natureza e, deixado à sua própria paixão, cometerá atos que violarão o direito, a razão e até a vida de outro ser humano. Gramsci, e em geral os marxistas, quer dizer, Gramsci, o vagabundo, e os tolos marxistas, comunistas e socialistas, ou são verdadeiros tolos, ou usados pelo demônio, ou intencionalmente negam a verdade, com vistas a passar por cima de tudo que os impeça de agir como desejam neste mundo. O segundo ingrediente do bolo é a necessidade de formar aquilo que, contraditoriamente, Gramsci, o vagabundo, chama de intelectuais. Porque comunista, socialista, essas pragas não pensam, são seres irracionais. Mas, por incrível que pareça, Gramsci, o vagabundo, afirma a possibilidade que dentre essa massa de irracionais surjam intelectuais. Mas esses intelectuais devem surgir da classe trabalhadora, que para ele, para esses comunas, são os coitadinhos do comunismo, ou os chamados escravos, para que se tornem intelectuais orgânicos, vinculados ao organismo ideológico, ou meramente bonecos, que se prestem a fazer o marketing do lixo comunista com espontaneidade e desprendimento. No mais, fazem parte da receita o criticar e denunciar aquilo que costumeiramente é chamado de lógica burguesa, já que comunistas não são afetos ao debate, mas apenas utilizam estratégias para elaborar um ataque àquilo que consideram como valores supostamente impostos pela sociedade burguesa, sem nada criar de bom como substituto. Tá ficando gostoso esse bolo, né? Caramba!
Imagina quando assar uma porcaria dessa. O terceiro ingrediente é a maleabilidade a respeito do que é certo ou errado. Os marxistas canalhas sabem que a moral cristã se sustenta por uma lógica burguesa que acredita no certo e no errado, no moral e no imoral. E certamente usarão isso contra ela. Então, se você é cristão, se você já leu a Bíblia, você pode ver lá em 1 João, a primeira carta de João, que ele usa, né, antíteses, né? Então vemos lá o bom e o mal, o Cristo e o anticristo, luz e trevas. Então, dentro da teologia cristã, isso é bem claro, né? Luz, trevas. Né? Temos Deus e temos as trevas representadas pelo demônio, uma criatura que que o bem que havia dentro dele foi quebrado. Mas para os comunas, não, isso tudo é uma amálgama, né? Uma zona cinzenta, né? Porque eles gostam mesmo de viver numa zona, viu? É violento o negócio. Bom, então eles sabem que a moral cristã se sustenta justamente nisso. E vão utilizar isso contra ela. Comunistas não têm uma opinião clara sobre qualquer tema. Quando algo ajuda a chamada causa revolucionária, por exemplo, eles são favoráveis a essa causa. Quando a atrapalham, são contra, abominam a ideia. Em seu estudo, o padre Paulo Ricardo identificou outro ingrediente que colocarei como quarto ingrediente do bolo. Aliás, quem colocou o ingrediente foi Gramsci, né? Aquele é identificado. Então, eu estou identificando esse ingrediente como o quarto ingrediente do bolo. Gramsci, o vagabundo, já alertava para a não existência do bem ou do mal, tendo como um de seus inspiradores a figura de Maquiavel, ao dizer que tudo aquilo que Maquiavel fez a respeito ou a favor do príncipe precisava ser feito a favor do Partido Comunista. Então, tudo aquilo que Maquiavel fez a favor do príncipe precisava ser feito a favor do Partido Comunista. Existe aquilo que é oportuno, portanto, aquilo que ajuda ou não a revolução. Tudo que existe de realidade racional é fruto de uma criação humana. Não existe verdade que determine um agir. Exemplo disso, os homossexuais na União Soviética, em Cuba, eram abominados, pois atrapalhavam na implementação da mentalidade do homo comunista, ou homo soviéticos, ou homo cubanos. Porque deveriam ser homens fortes. O homem comunista deveria ser um homem forte para possibilitar a revolução mediante luta, guerra. No Ocidente, entretanto, os homossexuais são essenciais, pois são usados como meio para destruir a ética judaico-cristã. São massa de manobra. O quinto ingrediente decorreu
do erro praticado pelo canalha, estúpido e bestial Stalin, que pretendia implantar o socialismo através de uma sociedade ateia, marcada pela perseguição à Igreja de Cristo ou aos crentes. E os novos marxistas conseguiram perceber que perseguir a Igreja de Cristo é algo sempre danoso ao ideal revolucionário, pois quanto mais cristãos são mortos, mais mártires são criados e mais forte fica o cristianismo. Com o passar do tempo, perceberam que o caminho mais seguro para mudar a mentalidade do mundo é o de entrar nas fileiras cristãs e modificá-las desde o seu interior. E não se enganem, existem muitos infiltrados. O seu amiguinho do Facebook, que é antissemita, aquele que vive criticando Israel, aquele outro que acredita nos priorados dos sábios de Sião, aquele outro que defende ideias socialistas como uma estratégia para a evangelização, que vê os terroristas árabes como meras vítimas revoltadas e não pessoas más, que são aqueles lá que são contra a legítima defesa, o outro lá que é tão bonzinho, que se acha melhor do que Deus, que ele é contra a pena de morte para criminosos e que defendem o politicamente correto. Então cuidado, esses aí provavelmente são infiltrados. Eles podem ser apenas marxistas infiltrados, agentes do mal, que vivem a vida toda, às vezes, para o cumprimento de uma única tarefa. Os infiltrados são assim, eles vivem a vida toda para o cumprimento ou para cumprirem uma única tarefa, por mais insignificante que seja, para a complementação do trabalho, de perverter a sociedade. Então eles veem tudo isso como um quebra-cabeça. Se eu faço, às vezes, o quebra-cabeça, falta só uma pecinha tão insignificante, mas pode ser ele. Então ele vai lá e se ajusta. E pronto, está tudo feito. Então eles fazem isso para perverter os valores cristãos e subverter o mundo para prepará-lo para a ditadura do anticristo. A única forma de destruir o comunismo é nos voltarmos para Deus, que lutará por nós contra esses espíritos malignos que estão nos corpos dos comunistas, nas mentes dos socialistas, sejam eles fabianos, sejam eles claros, que se afirmam, eu sou comunista, sou socialista, ou então eles podem simplesmente dizer, eu sou democrata. Então, eles estão aí para disseminar essas ideias anticristãs. Outra estratégia para destruir o comunismo é não aceitar qualquer ideia. Você pode respeitar pessoas, mas ideias anticristãs não. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Mussolini, Che Guevara, Lula da Silva, Fidel Castro e todos os políticos de esquerda só têm uma única arma: as ideias mentirosas que proclamam aos quatro ventos. Rejeite as ideias que surgem do fundo do inferno, da mente do próprio demônio, e pregue o evangelho da salvação em Cristo. E pregue o evangelho da salvação em Cristo, em sua pureza doutrinária, que Deus se levantará com poder para destruir
os principados e potestades que intentam destruir a humanidade. Fica a dica.